Eu quero olhar um pouquinho agora para fora do nosso quintal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a morte do líder do Hamas pode favorecer o cessar-fogo. Quero conversar com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que vai trazer essas repercussões para a gente agora. Quais são as análises que você fez por aí, hein, Luca, a partir das informações que você colheu e da manifestação também de várias autoridades sobre a maneira como Israel está conduzindo essa situação e o que Israel está comunicando a respeito dela também. Bem-vindo. Boa tarde, querido Evandro, a todos que nos acompanham. Realmente é uma fala do presidente Biden que leva a crer que ele pressionará com a política externa norte-americana Israel a encontrar um caminho para o cessar-fogo, principalmente antes das eleições, já que esse seria considerado um grande trunfo dos democratas e poderia, inclusive, ajudar Kamala Harris como vice-presidente nos estados onde a situação é mais acirrada. Biden, inclusive, disse que é de justiça a morte de Sinwar por ter sido o cérebro do ataque perpetrado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e que acredita que agora possa sim haver a possibilidade de novas conversas de cessar-fogo acontecerem, principalmente se o governo de Israel agora se der por satisfeito com a eliminação dos líderes terroristas e ir atrás dos reféns. Afinal, essa é uma variável que não mudou desde o começo da guerra. Grande parte das pessoas que foram levadas, mais de 250 delas, 105, 107, alguns jornais falam, e ainda estão sob a custódia do grupo terrorista Hamas e, portanto, os israelenses teriam como objetivo agora renegociar a volta dessas pessoas a partir da semana que vem. Muitos veem, portanto, um entrave neste momento, já que Sinwar, que era o líder de fato político e militar, não está mais vivo e, por isso, não sabe-se com quem negociariam diretamente para que esse retorno dos reféns pudesse acontecer ou até mesmo um cessar-fogo. Aqueles que são mais otimistas acham que os Estados Unidos vão conseguir de fato exercer essa pressão e conseguir o cessar-fogo até as eleições, tanto os outros dizem que pode haver um novo momento de radicalização, no qual o Hamas e o Hezbollah vão continuar atacando com novas lideranças, a parte mais jovem da população muito mexida emocionalmente com aquilo que tem acontecido na guerra, se radicalizando também, adentrando o mundo do terrorismo, o que poderia significar uma guerra mais longa. De qualquer maneira, nós estaremos sempre aqui para acompanhar as informações e atualizar a cada dia aquilo que vai acontecendo. O presidente Biden, como vemos aí na imagem, esteve aqui na Alemanha hoje, conversou com o presidente Frank-Walter Steinmeier, que aparece nas imagens, e também com o chanceler Olaf Scholz, numa última visita, assim podemos dizer, aos seus principais aliados antes da eleição e antes de passar a tocha adiante para ou Kamala Harris ou para Donald Trump. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Um ótimo trabalho para você. A gente segue conversando e acompanhando essa situação. Ô, Fábio Piperno, o Donald Trump também fez uma manifestação, isso foi trazido agora há pouco pela agência AFP, de que a morte do líder do Hamas torna mais fácil alcançar a paz no Oriente Médio. Você entende que esse é um caminho, de fato? Claro que não. A paz no Oriente Médio independe disso. O que há no Oriente Médio há mais de 70 anos é uma política de anexação de territórios. Então, enquanto não houver uma situação que caminhe, que aponte a instalação de 2 estados, o que significa um estado da Palestina independente, não vai haver paz. O que pode ocorrer é, por conta de algum esgotamento temporário, uma paz por algum tempo, mas aí vai aparecer outro grupo, e o conflito armado, ele voltará a ganhar intensidade, até porque ele também nunca vai deixar de acontecer. E é evidente que hoje a gente vê alguns atritos, algumas escaramuças entre Netanyahu e Biden, exatamente porque nesse momento aqui, outubro de 24, os dois têm interesse e perspectivas conflitantes. Netanyahu sabe que se acabar o conflito hoje, o futuro político dele talvez esteja comprometido para sempre, porque ele é hoje, dentro de Israel, um líder impopular, mas que por conta dessa circunstância especial de guerra, acaba de alguma forma unindo o país. Biden quer exatamente o contrário. Ele quer um cessar-fogo para apresentar isso como grande troféu dias antes da eleição. Então, até nisso, os dois têm objetivos muito diferentes. O que você acha, Segré? Concordo com o Piperno, mas me dá a sensação de que a situação é muito mais complexa que uma tentativa de paz.
Israel demonstrou que, para aquele que tem a ousadia de ser o líder de qualquer grupo terrorista, não está seguro em lugar nenhum. E isso é um fator de pressão muito alto, porque a pessoa que poderia ocupar o lugar desse líder que foi assassinado vai custar para falar se aceito ser o próximo que vai morrer. Então, não é fácil. De qualquer forma, o problema, estamos partindo de premissas separadas. O que busca um grupo terrorista não é exatamente o que poderia propor para uma situação de paz Israel. Nós devemos lembrar que quando foi lá na ONU, em 1947, 48, inclusive com um diplomata brasileiro, Aranha, foi proposta a formação de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Naquela época, os líderes palestinos não aceitaram. E o objetivo do Hamas e dos grupos terroristas é a exterminação de Israel, não a convivência com 2 estados separados. Então, partimos de premissas que são muito difíceis de juntar. O que você acha, hein, Gani? É uma situação absolutamente complexa. Eu concordo com o que o Segré trouxe, né? A existência de 2 estados não necessariamente vai acabar com esses grupos terroristas, porque o objetivo desses grupos terroristas, em particular o Hamas e o Hezbollah, é a destruição de Israel e a eliminação do povo judeu. Tem que acabar também com o financiamento a esses grupos terroristas, né? E parte desse financiamento, evidentemente, vem do Irã. Agora, uma coisa não exclui a outra. Tem que ter a solução, sim, 2 estados, a existência de Israel com paz e também uma existência de uma Palestina, né? E nessa Palestina seria muito importante uma ocupação internacional num primeiro momento, justamente para evitar o crescimento de grupos terroristas e também algum tipo de condições para a Palestina se desenvolver economicamente. Caso contrário, aquilo continuará uma fábrica de terroristas. Fala, Zé. Pois é realmente muito difícil de imaginar o fim de uma guerra que não é uma guerra declarada de um chefe de Estado contra outro chefe de Estado, sentados e colocando condições para rendição, né? É muito diferente. E o que propõe Israel, eu considero impossível, que é exterminar um grupo assim. Onde sobrar uma célula, essa célula vai se reorganizar e vai se alastrar, não tem a menor dúvida. Eu tenho conversado com comandantes aqui que falam, inclusive, numa grande guerra que ninguém está vendo, que é a guerra cibernética, que está acontecendo através dos equipamentos, dos equipamentos eletrônicos, internet, computadores. Há uma grande guerra, uma grande disputa, inclusive de localização desses líderes. Israel está conseguindo o que os Estados Unidos queriam há muito tempo, eliminar líderes terroristas. E Israel está conseguindo através exatamente da tecnologia, não só do trabalho ali de inteligência, mas através da tecnologia. Agora, eu nem sei como seria o fim de uma guerra assim. Porque, veja bem, com quem negociar e que termos, como negociar com terroristas. Isso não existe. Então, é muito difícil prever o fim de uma guerra assim. Ela pode diminuir, aumentar, mas é uma guerra sem fim. Agora, Alan Gani, olhando um pouquinho para a estratégia dos candidatos às eleições americanas para esse assunto, né? Apoio ou não a Benjamin Netanyahu, de que maneira que comunicar o fim desse conflito poderia ajudar a ambos, a questão é, todos eles estão tentando utilizar o fato em si para se promover na campanha, seja Kamala Harris por meio do presidente Joe Biden, seja Donald Trump também com as suas manifestações de que agora enxerga uma solução para esse conflito. Com certeza, até porque essa guerra custa politicamente para os Estados Unidos. A população norte-americana, ela começa a se questionar. Os Estados Unidos, de tempos em tempos, eles estão envolvidos em guerras. E qual é o retorno disso para o povo americano, né? Concretamente? O que os Estados Unidos ganham com isso? Se pegar num passado recente, Evandro, houve um levantamento desde a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos gastou 6 trilhões de dólares com guerras. E qual que foi o benefício para a população norte-americana? Então você teve perdas no Afeganistão, você teve perdas no Iraque para implementar uma democracia no Iraque que não aconteceu. Inclusive, os Estados Unidos invadiram
o Iraque sob o mesmo pretexto que o Putin invadiu a Ucrânia, diga-se de passagem, né? Que é o ataque preventivo. Chegaram lá, não tinha armas em destruição em massa, uma guerra que custou vida, custou bilhões de dólares, depois uma guerra por procuração com a Ucrânia, e a população norte-americana começa a se questionar. Fala, bom, mas o que a gente ganha com isso? O presidente dos Estados Unidos, ele é eleito para governar para a população norte-americana e não para ser uma espécie de polícia do mundo. É isso que a sociedade norte-americana começa a se questionar. Até porque, geograficamente, os Estados Unidos é um país extremamente privilegiado. Está lá, né, cortado por 2 oceanos, isolado de tensões geopolíticas, tem uma fronteira tranquila, quer dizer, uma fronteira relativamente pequena com o México, que não é um país que o ameaça. Canadá é praticamente uma extensão dos Estados Unidos, tem rios navegáveis, tem uma série de planícies, enfim. Estados Unidos, do ponto de vista geográfico, é privilegiado. Deus deu o bilhete da loteria para o povo norte-americano e aí a população norte-americana começa a se questionar e, obviamente, que quem começa a patrocinar muito esse tipo de guerra tem o seu ônus político também. Vamos